Olá a todos, esse daqui é mais um Sei. Hoje irei falar sobre X-Men 2. Como eu já tinha planejado, como eu já tinha falado da vez passada, eu iria fazer 3 vídeos sobre X-Men, sobre os filmes dos X-Men. Só queria antes dar um adendo. Eu fui ontem assistir o Elysium, é muito bom, do caralho. Eu já vou aproveitar hoje, que tá fresco aqui na memória, para gravar sobre esse filme. E então, depois que eu postar sobre o X-Men The First Class, eu vou postar sobre Elysium, porque também dá mais tempo para as pessoas assistirem Elysium, para quem assiste meus vídeos, poderem assistir Elysium antes de assistir o Sei. Sobre X-Men 2, eu acho que o primeiro ponto que eu queria tratar é sobre o não maniqueísmo entre Xavier e Magneto. Normalmente nós temos, no primeiro até fica um pouco, mesmo ele sendo o Xavier e o Magneto tendo sido amigos e mostra isso na relação deles, ainda assim dá um pouco a ideia do Magneto ser mais vilão. Não um vilão tão vilão assim, mas um vilão. É um vilão com um certo propósito extremado, mas não porque eu sou mal desde nascença. Não por isso. E nos X-Men 2 isso fica ainda mais claro. É colocado um terceiro vilão, o General Stryker, Coronel Stryker, General Stryker. Acho que Coronel ele foi no Wolverine Origins. E ambos, Magneto e Xavier, acabam se unindo por um propósito comum, o que é meio que a premissa, e isso não seria possível se Magneto fosse simplesmente um vilão porque, eu sou mal. Esse filme ele é baseado numa história em quadrinhos que foi lançado aqui no Brasil na primeira edição, com o título em português de Conflitos de uma Raça. O nome original, se eu não me engano, é God Make Man's Kill, algo assim. E depois, tanto que o quadrinho, quando ele foi relançado, ele recebeu o nome de Deus faz e o homem mata. Deus cria e o homem mata. Nos quadrinhos, o General Stryker não é bem um general. Ele é um pastor protestante, evangélico. Ele não é nem militar. Se eu não me engano, ele chegou a ser militar. E ele detesta mutantes. Ele chegou até a ter um filho mutante nos quadrinhos. Mas ele acabou matando o filho assim que ele nasceu. A mulher dele morreu no parto e ele acabou culpando o filho que tinha nascido provavelmente com deformidades para ele saber que era um mutante. Algo interessante, né? No cenário dos X-Men nem todos os mutantes são deformados. Porém, alguns mutantes são ou deformados ou possuem características não tão associadas, não tão associadas aos seres humanos, como por exemplo pele azul e rabos. No filme, o General Stryker ele também tem um filho, só que nesse caso ele se utiliza dos poderes do filho. Ele deixou o filho nascer, o filho cresceu, ele colocou o filho dele na escola do Xavier por um tempo, achou que não funcionou, porque Xavier não curou ele, e acabou retirando o filho de lá, e depois começou a utilizar o filho para conseguir controlar mentalmente outros mutantes, e a partir disso utilizar mutantes para fazer seus propósitos, tal como o Noturno, que já começa invadindo a Casa Branca justamente para gerar a ameaça mutante contra o governo. E assim ele conseguir o que ele precisa para colocar em prática sua perseguição contra os mutantes de uma forma legal. Bem, em geral, comecei falando então do não maniqueísmo do Xavier e do Magneto, que eles se unem contra o inimigo comum. O inimigo comum nesse caso é o General Stryker, ou nos quadrinhos, que também o Magneto se une aos X-Men, é o Pastor Stryker. Mas o inimigo realmente é a intolerância que ele está gerando. No caso dos X-Men 2 do filme, você tem o problema de se tornar uma situação legal poder caçar os mutantes, catalogar mutantes,
e etc, né? Nos quadrinhos, você tinha a questão de um pastor que conseguia manipular ou influenciar uma massa de pessoas contra os mutantes. De qualquer forma, nós temos a questão da intolerância. Como sempre, os X-Men tentam trabalhar a ideia de intolerância. Tanto que eu gostei muito mais do nome do primeiro quadrinho dessa graphic novel que lançou aqui no Brasil, que era Os Conflitos de uma Raça. Mas aí é que tá. Se nós pegamos a ideia de que o General Stryker ou o Pastor Stryker nos quadrinhos era o problema, seria uma solução até razoavelmente fácil. Você chega e destrói o foco do problema e acabou. Mas a questão é um pouco mais complexa, né? Um pouco mais subjetiva. Nós temos o problema da intolerância. Você acabar com um ou outro intolerante não acaba com a intolerância. Muito pelo contrário, depende de como você acaba com focos de intolerância. Ou, vamos lá, desestruturando grupos, por exemplo, intolerantes. Intolerantes que eu digo extremistas até contra determinado outro grupo. Pegamos, por exemplo, grupos que sejam ativamente contra homossexuais. Acabar com esses grupos não acaba com a intolerância contra os homossexuais, não acaba com o distrato contra os homossexuais. E assim por diante, esse é um exemplo. Da mesma forma, se você tem a questão aqui do filme, como eles tentam passar isso, é a questão dos mutantes, né? Você tem um líder que está tentando ferrar com os mutantes, só que mesmo que aquilo seja desestruturado, aquela liderança seja desestruturada, aquele grupo anti-mutante seja desestruturado, a luta não acabou. As questões são outras, as discussões são outras, a garantia de direitos é outra. E aí que é um ponto, como quebrar a questão da intolerância. Na figura do Magneto e do Xavier nós temos esses dois pontos de vista. Nós temos um que acredita, como já falei no vídeo passado, que acredita na convivência pacífica entre humanos e mutantes, e no outro que acredita que os mutantes são superiores e devem acabar com, ou que devem tomar o posto realmente de seres superiores. Por máximo que eu goste muito do Magneto, da figura do Magneto, principalmente porque ele não é um cara mau por ser mau, eu vou tratar isso no próximo vídeo. Da mesma forma, o Xavier ele não é bonzinho por ser bonzinho. Também isso já é tratado em várias revistas. Ainda assim, eu acho que a perspectiva do Xavier é mais equilibrada. Tomando isso para os nossos problemas de intolerância, eu acho que medidas equilibradas são mais benéficas. É um dos filmes que eu gosto. Eu acho que o X-Men 2 foi um dos filmes que eu mais gostei. Tá? Principalmente porque eu adorava Conflitos de uma Raça. Eu acho que foi um dos quadrinhos mais legais que teve. O quadrinho ainda é bem superior, porque tem a formação dos X-Men que eu mais gosto. Infelizmente não tem o Gambit, porque ele ainda não estava, né? Não foi que não tinha sido criado na época, mas tinha a formação que eu mais gosto, que era Tempestade, Wolverine, Colossus, Kitty Pryde, Noturno e Cíclope, que era uma formação interessante, né, de conflitos internos e com histórias muito boas. A história escrita pelo Chris Claremont, que foi um dos que escreveram as sequências, ou melhor, o arco de história que eu mais gostei, os arcos de história que eu mais gostei dos X-Men. Então é isso aí, fico por aqui. Quem puder, procure o quadrinho, tá? Ou como Conflitos de uma Raça na internet, ou como Deus Cria, o Homem Mata, se eu não me engano, nas livrarias, etc. Eu acho que devem encontrar, talvez, não sei. Só um adendo sobre X-Men 2. Então, só uma cena que eu acho muito interessante, que ilustra bastante a perspectiva dos filmes dos X-Men. Motivação, não sei se motivação, mas o tema, que é quando o Noturno vai conversar com a Mística, e por ele ter uma forma bem diferente do que nós estamos acostumados a um ser humano, ele vira pra Mística e fala assim, que a Mística é a personagem que é capaz de se transformar em qualquer forma. Ele vira, mas você conseguiria viver normal se escondendo entre os humanos? E a Mística responde, eu não quero me esconder. Algo assim. Esse é o ponto. No Conflito de uma Raça, o Noturno também tem na revistinha,
uma importância fudidíssima, justamente por ter uma aparência meio demoníaca, entre aspas. E o pastor acusa, fala, como você pode dizer que esse ser, essa coisa é um ser humano? Daí a Kitty Pryde fala, essa coisa é uma das pessoas mais bondosas que eu conheço. É uma das pessoas que mais ajudam os outros, que mais está disposta a ajudar outras pessoas que eu conheço. É uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que tem amor, mesmo apesar de todas as dificuldades pela qual passou, por causa de sua aparência e de toda a intolerância que sofreu. Então essa pessoa é muito mais humana do que você. Eu acho que esse é um ponto interessante. Não sou católico, não sou cristão. Quem já viu meus outros vídeos sabe que na real eu sou ateu. Então não tenho para que defender certas questões. Mas eu acho que o discurso, não importa se é um discurso político, etc., mas o discurso do Papa Francisco atualmente atribui valores muito importantes para os católicos. Então, para os católicos que me assistem, eu acho que o Papa Francisco está trazendo valores muito legais, principalmente a ideia da instituição católica se abrir mais, parar de julgar tanto, de se preocupar tanto com os pecados, tá? E começar a ver mais as pessoas como seres humanos. Eu acho que isso é interessante. Tá? Eu quis comentar isso daí só por causa que eu achei que fiz um paralelo, por causa de uma entrevista que eu assisti, que eu li do Papa Francisco. É isso, não vou enrolar mais porque tem o resto do vídeo. Bem, fico por aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe e até mais.